Hoje, dia 18 de julho de 2025, a igreja celebra a sexta-feira da 15ª semana do tempo comum. Contemplarei justificando a vossa face e ficarei saciado quando se manifestar a vossa glória. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta sexta-feira, a liturgia da palavra trata do tema da libertação. São muitas as coisas que nos oprimem e nos escravizam, e nem sempre temos consciência disso. Às vezes, até a nossa prática religiosa é opressora. Há quem vive uma religião que mais oprime do que liberta. Esse procedimento não é da vontade de Deus. Vemos isso tanto na primeira leitura quanto no Evangelho. A primeira leitura fala da libertação da escravidão literal, do trabalho forçado e de procedimentos opressores. O Evangelho fala da libertação da opressão imposta por uma religião legalista, presa mais aos detalhes do que àquilo que é essencial. Quando perdemos de vista o que é essencial na religião e nos detemos às regras e aos ritualismos, a religião perde seu sentido libertador e se torna algo alienante. É desse tipo de alienação que Jesus quer libertar seus discípulos. A primeira leitura é do livro do Êxodo. O texto de hoje é uma passagem fundamental deste livro. Trata da missão de Moisés e Arão junto ao povo hebreu escravizado no Egito. Eles agem em nome de Deus, representam o próprio Deus presente no meio deles. É Deus que passa entre eles para libertá-los da escravidão em que se encontravam. É, portanto, a Páscoa, isto é, a passagem. Não apenas a passagem de Deus entre eles, mas é o início da passagem de um sistema de escravidão para a terra prometida, a terra da liberdade. É o início da passagem da travessia do deserto para a terra que Deus lhes havia preparado. Assim, o texto de hoje dá recomendações fundamentais para iniciar o procedimento de passagem. Ter consciência de que este momento é muito importante. É um marco nas suas vidas e na história de Israel. Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. É o momento de celebrar a vitória que está por vir, ou melhor, que está acontecendo. Esta celebração se dá mediante uma significativa refeição de uma festa da qual todos os que forem libertos deverão participar. Um cordeiro será imolado, assado para a refeição e consumido por completo. Nada pode sobrar. É a união, a partilha, a solidariedade, elementos de que o povo hebreu irá precisar para atravessar o deserto. Sem esta consciência de unidade e de solidariedade, não seria possível atravessar o deserto, chegar à terra prometida. Sem união e solidariedade, não conseguiremos atravessar os desertos de nossas vidas e vencer as batalhas da missão. No relato do rito de passagem deste texto de hoje, encontramos outros tantos elementos que nos ajudam a entender a ação libertadora de Deus na vida daquele povo e na nossa. São eles as marcas com sangue nas portas das casas daqueles que comeram desta refeição, isto é, daqueles que fizeram comunhão. As ervas amargas, lembrando as amarguras da escravidão sofrida das que estariam por vir na travessia do deserto. Fato de comer por inteiro o cordeiro, lembrança de que não se pode desperdiçar nada. No deserto não haveria fartura e tudo seria minguado, portanto, aproveitado por completo. Não deixar nada para o dia seguinte, sentido de não acúmulo de confiança na providência divina.
Reincingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, lembram a prontidão para a partida, para a missão que lhes aguarda. Os reincingidos lembram o serviço, as sandálias lembram a caminhada e o cajado a missão. Todos estes símbolos são de libertação. Deus, na pessoa de Moisés e Arão, vem para libertar o seu povo. No Evangelho encontramos Jesus ensinando os seus discípulos a agirem livremente a favor da vida, sem se deixar escravizar pelas leis ou por um sistema religioso. Por essa razão é criticado. A crítica se dá pelo fato de eles, em dia de sábado, estando com fome, colherem espigas para comer. Jesus rebate tais críticas com fundamentos na própria lei judaica e no livro sagrado. Mostra que Davi fez algo similar quando, junto com seus companheiros, sentiu fome. Recorda-lhes que os sacerdotes também faziam o mesmo no templo, e nem por isso se sentiam culpados por violar a lei do sábado. Desse modo, esclarece que a lei é para servir a vida, e não a vida para servir a lei. A lei não pode ser mais importante que a vida. Leis são criadas para favorecer a vida e não para oprimi-la. O texto do Evangelho de hoje encerra mostrando que eles não entendem os ensinamentos de Deus e agem de modo inadequado por ignorância. Eles não entendem que Deus não quer uma religião que prega o sacrifício das pessoas, mas sim a misericórdia. Pessoas misericordiosas fazem a vontade de Deus e não apenas praticam ritos sacrificais, sem compromisso com a vida. É preciso a libertação de uma religião opressora. Vale lembrar que qualquer religião se torna opressora quando as práticas religiosas se concentram nos detalhes, nos rituais, quando se esquece do amor ao próximo e da defesa da vida. Que a nossa prática religiosa seja sempre uma prática de acordo com os ensinamentos de Deus, sem opressão e sem julgamentos. Que possamos primar pelo amor a Deus e ao próximo. Encontramos no Evangelho uma série de conflitos que explodem no relacionamento de Jesus com as autoridades religiosas de sua época. Tais conflitos se referem ao jejum, à pureza do culto, à observância do sábado, mas no fundo demonstram uma grande diversidade na compreensão de Deus. Os israelitas compreendiam-no de uma forma e Jesus de Nazaré o anunciava de outra. Para os judeus, Deus era sobretudo um juiz potente, ameaçador, sempre ocupado em punir e condenar as faltas dos homens. Por isso mesmo, uma série de eis e de regras, 613 leis ao todo, tinham sido cuidadosamente redigidas pelos doutores da lei para servir de marco regulador no relacionamento do homem com Deus. E todas deviam ser escrupulosamente observadas. Como era praticamente impossível cumpri-las por inteiro, frequentemente caía-se na mentira e na hipocrisia. Jesus, no entanto, anunciava um Deus de bondade e misericórdia, muito mais interessado em perdoar e em acolher o homem do que em condená-lo. No texto do Evangelho, os fariseus usam a Bíblia para criticar os discípulos de Jesus por não respeitar um repouso sabático. Jesus, por sua vez, responde usando 3 exemplos da própria Bíblia. Primeiro, a história de Davi e companheiros que, movidos pela fome, vão ao templo e comem os pães da oferenda que só aos sacerdotes é permitido comer. Segundo, o sábado no templo, em que os sacerdotes são obrigados a trabalhar mais do que a lei do repouso concede, pois devem sacrificar animais, limpar o sangue, carregá-los de uma parte a outra. Terceiro, o exemplo do próprio Deus, que falando por meio dos profetas diz que era misericórdia e não sacrifício. Trata-se de um evangelho muito atual, pois também hoje Deus continua pondo a pessoa humana e não as leis no centro de todas as coisas. Afinal, as leis foram feitas para o homem e não o homem para as leis. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, São Sebastião, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Calcutá e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que você tenha um ótimo dia com as bênçãos e proteção de Deus.